diante de um desgovernamento verbal, né, sem fim, por parte de quem devia nos governar, qual que é a melhor postura política para se manter? É melhor não dar audiência para cada barbaridade proclamada, mas deixar de expor essas falas pode também nos alienar de um jeito arriscado, né? Cada vez que a gente ouve uma maluquice, uma asneira ou uma coisa muito doida falada pelo presidente, você reage como, Igor? Cara, eu tenho, nesse momento, essa fase agora deste governo de 7 meses, neste 7º mês, eu estou respirando fundo. Eu estou respirando fundo porque... Assim, eu procuro me comunicar com os meus, né? Eu procuro entender o que a galera que eu admiro, que eu acompanho, ou as pessoas que vêm falar comigo, estão fazendo, como é que elas estão vivenciando isso. E aí eu procuro estar junto dessa galera, assim. Mas, cara, eu já me estressei demais, assim. Das eleições pra cá, já foram embates e porradarias muito fortes. Então, nesse momento eu tô respirando fundo e observando, assim. Observando porque... Eu acho que é preciso começar a pensar no que fazer efetivamente, entendeu? Em vez de sair logo pra batalha. Eu acho que a gente precisa dar uma planejada. No quê? Não me pergunte. Se organizar, você diz. Mas acho que organização é fundamental agora, principalmente de quem entende que tá acontecendo alguma coisa muito grave, assim, né? A gente fica se dividindo em várias facetas. Eu não tô falando nem de partido, mas partidos são um exemplo disso, né? Vários partidos e tal, por exemplo, de esquerda, que cada um tá num viés. A gente precisa se organizar, se juntar, eu acho. Acho que essa coisa essa polarização, ela que é meio irreal, né? Porque não existe mesmo, a gente não é 2 povos no Brasil, a elite é uma galerinha bem pequenininha e nós somos o resto. Ela vai nos deixando fracos, assim, né? Vai nos enfraquecendo, vai enfraquecendo nosso discurso, enfraquecendo nossas ideias e até nossa saúde. Por isso, acho importante, repito, né? Se juntar com os nossos, assim, e ver o que os nossos estão pensando pra gente conseguir se organizar. Eu fico muito, assim, pensando, eu não votei no Bolsonaro, mas mesmo os discursos que ele falava, eu acho que está acontecendo uma coisa diferente nesses 7 meses, porque o que ele sempre pregou, ele continua falando e pregando. E isso a gente não esperava diferente dele. Quem votou nele ou não, quem votou, inclusive, queria que ele continuasse fazendo as coisas que ele falava. Mas ele começou a fazer um tipo de coisa que eu acho que quem votou nele não pode estar achando uma coisa. Quando ele fala, por exemplo, do pai, a gente separou umas frases aqui, mas quando ele fala do pai do presidente da OAB, se ele quiser saber como ele desapareceu no período militar, eu conto para ele. É uma forma desrespeitosa com qualquer pessoa, de esquerda, de direita, de qualquer um. Quando ele falou hoje, se o Senado pode barrar meu filho, a indicação do filho dele para embaixador. Mas imagine que no dia seguinte eu demiti o Ernesto Araújo e colocava meu filho. Ele não vai ser embaixador, ele vai comandar 200 embaixadores e agregados mundo afora. Alguém vai tirar meu filho de lá, a hipocrisia de vocês. Ele está falando coisas que, assim, colocar o filho para embaixador, então eu tiro o ministro, boto o meu filho de ministro. É um discurso que vai um pouco contra aquilo que ele falava, ou não? Então, eu acho, na verdade, que eu, assim, até discordo um pouco quando você diz que as pessoas esperavam o jeito que ele está conduzindo as coisas. Eu acho que não. Eu tentei, durante as eleições, como o Igor falou, quando eu percebi que eu estava me estressando demais, ter empatia pelas pessoas que estavam votando nele, tentar entender o porquê que elas estavam tentando votar nele, ou porquê que elas estavam entendendo, sendo motivadas por uma narrativa muito bem estabelecida, na minha opinião, ou não. Eu acho que pessoas que votaram nele tinham motivos reais para votar nele, no sentido que pessoas... Eu vi um depoimento de uma mulher que dizia que eu vou votar porque meu filho foi assassinado e ele disse que ele vai acabar com o crime. Eu entendo essa mulher. Eu entendo que claro, ela esteja desesperada porque o filho dela foi assassinado e ela quer que os outros 4 não sejam. E ele disse que vai acabar com a violência, embora a gente saiba que não é simples assim acabar com a violência. O que eu acho é que o que ele vem fazendo, pregando e dizendo, eu tenho certeza que essas pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas que votaram nele, não são racistas, não são violentas, não são a favor do nepotismo, não são a favor das coisas que ele está fazendo dessa maneira. Eu acho que muita gente ali votou achando, sim, que ia ser diferente. Que ia ser novo. Que ia ser novo, que de alguma maneira... tirando aquela coisa, vamos tirar o PT, depois a gente vê o que acontece. Então, seria alguma coisa. Ao meu ver, então,
só para dizer, respeito pessoas que votaram nele, mas o que está acontecendo para mim é um desgoverno. É um governo baseado em ódio, em agressão, em meme, em lacração, em tweets e nada sendo muito feito. Mas tem muita concentração em não problemas, que é como botar meu filho numa embaixada. Pensando que estamos numa democracia onde ele foi eleito democraticamente, tem um público dele, que gosta dele, que concorda com essas opiniões. Então, não é o nosso lado que está vendo dele coisas que a gente não concorda? Fazendo o exercício que o João... a gente conversou muito nesses últimos tempos, né, João? Eu também tenho tentado fazer muito o exercício de entender que o Bolsonaro é uma resposta a um conjunto de problemas, e esses problemas eles são legítimos, assim. Vamos tentar imaginar uma coisa, por exemplo, o que aconteceu no mundo, no Ocidente, desde os anos 60? Houve uma revolução liberal, houve uma revolução feminista, uma política de liberação de drogas, um avanço de agenda de um conjunto de minorias. Tudo isso é uma agenda que veio de elites liberais, revolução sexual. Tá? A partir dos anos 60, essas elites liberais colocaram essa agenda em vários países do Ocidente e ganharam essa disputa. Nós, de diferentes maneiras, pertencemos a essa elite liberal. Acho que todos nós aqui temos uma mentalidade liberal. Defesa de direitos individuais, defesa de minorias, uma perspectiva universal para tudo. Agora, o termo liberal é um pouco difuso hoje em dia, né? Mas o liberal que você diz... Então, é importante até a parte do João, assim, só fazer um parêntese importante, porque as pessoas não sabem direito, que confundem liberal na economia, que é o laissez-faire, deixa o mercado regular tudo, a mão invisível do mercado dá mais produtividade, as pessoas crescem. Isso é o liberal em economia. Mas o liberalismo, ele é, antes de tudo, uma mentalidade que significa enfatizar o respeito aos direitos do indivíduo. O liberalismo nasce historicamente no contexto das monarquias absolutistas. Então, os primeiros liberais eram contra o despotismo monárquico. Então, ser um liberal significa, antes de tudo, você acreditar no direito do indivíduo, você acreditar no respeito às leis, na Constituição, nas perspectivas universais, todas as pessoas são iguais, etc, etc, etc. Pois bem, isso é um liberal, tá? Essa é a mentalidade liberal. A maioria do povo, não só brasileiro, como de muitos países, é conservadora, não é liberal, é conservadora. Já nos anos 70, no começo dessa onda liberal no mundo, o presidente americano Richard Nixon cunhou uma expressão importante, que era a maioria silenciosa, já se referindo às pessoas nos Estados Unidos que não se alinhavam... Que se feriam com essa revolução identitária. Estavam sendo atropeladas pela Revolução Liberal. Mano, foi 50 anos de Revolução Liberal na cara dessas pessoas. Elas se sentiram durante esses 50 anos como nós, liberais, estamos nos sentindo agora. Então, eu entendo, assim, que tem um conflito aí no fundo, que é o conflito entre democracia e liberalismo. Liberalismo é isso que eu falei. Que precisam coexistir, e o liberalismo para existir a democracia. O ideal é que a gente consiga uma maneira de fazer democracia e liberalismo coexistirem. Só que não é a mesma coisa. Não estão opostos, né? Não. Mas muitas vezes, historicamente, se opuseram. Entendi. Por quê, Ícaro? Exatamente pelo que eu estou falando agora. Assim, diversas vezes na história dessa relação, liberalismo e democracia, o que aconteceu? O povo, que é, portanto, a democracia, porque democracia é soberania popular. Democracia é isso. Quem legisla, quem manda é o povo. Só que o povo, muitas vezes, não é liberal. O povo é conservador. E o que você faz numa hora dessa? O que você faz quando há soberania popular, quando o povo não é liberal? É um impasse. O que você faz? Porque a sensação que eu tenho é que ele vive desse ranço, acho que o Brasil é meio assim, né? Desse ranço colonial, assim, da figura do monarca, né? Parece que ele é o déspota, o monarca mesmo, tipo, eu mando, é como eu quero. E aí eu fico com a sensação cada vez maior de que ele se elegeu pensando isso. E talvez exista uma parcela conservadora da população que ainda pense isso, né? Até meio colonialmente, assim, tem uma pessoa que é a pessoa que manda, a pessoa que dita, a pessoa que vai resolver minha vida, acabar com o crime, salvar as crianças.
melhorar a A economia. figura do pai Isso é- autoritário, né? Que é uma coisa que eu acho que o brasileiro talvez, gosta. eu não colocaria isso nem como um talvez, acho que isso é um fato, Sim. sabe? Juntando, sei lá, tentando fazer um apanhado aqui, acho que são muitos componentes quando a gente vai tratar da realidade brasileira. Eu acho que, primeira coisa, acho que o Bolsonaro, ele é uma pessoa infinitamente menor do que o cargo dele exige. Para mim é ponto final, é isso, sacou? Segunda, acho que ele é resultado direto de uma série de lição de casa que o Brasil não fez, sacou? Acho que nos últimos anos a gente foi sequestrado por uma vaidade do progressismo, tá ligado? Que aponta o dedo pro pobre com um ar professoral e tipo, vocês deveriam ser como eu sou, tá ligado? E aí ele não percebe que, por exemplo, a base que nos anos 80 talvez tenha sido a esquerda, foi substituída pela igreja, tá ligado? E aí ele olha para a igreja e trata da igreja como um elemento menor, menos intelectual, como se aquilo não tivesse valor. Enfim, isso são tudo características da nossa realidade hoje, tá ligado? Que vão criando essa cisão, sacou? Agora, o que me preocupa quando a gente olha essa última coletânea de asneira que o presidente falou. Eu acho que a gente precisa reagir, mas a gente não pode ser pautado por isso, sacou? Tem muita coisa. Um governo, ele é composto por muita coisa, sabe? O que mais me preocupa nisso? A gente tem a instância de poder mais alta do país dizendo merda atrás de merda. A gente, nesse momento, nessa segunda-feira, a gente vem de um final de semana que tiveram 2 atentados, 2 ataques em massa, vitimando mais de 2 dezenas de pessoas nos Estados Unidos, sabe? O discurso dos caras que mataram os latinos era exatamente o mesmo discurso do Donald Trump, sacou? Ele fez a piada de esses invasores merecem ser baleados, sacou? Os caras personificou o discurso, praticou isso na realidade, entendeu? Deu autorização, né? Essas palavras, elas estão ecoando. Tem que entender o Elas estão poder que a palavra do presidente, do líder tem. Sim, E é por isso Não que é eu o digo... cara ali do lado. É o exatamente, é por isso que eu digo. A gente foi sequestrado por uma pobreza de espírito e tem na cadeira do presidente da República uma pessoa que é infinitamente menor do que o cargo exige. Não pode ter um ditador, né? A gente vive num país democrático, a gente não pode ter um ditador. A gente não pode ter, de maneira nenhuma, um comportamento desse esfregado na nossa cara. Eu tenho certeza que muita gente que votou nele não concorda com isso. Claro, ele tem a base dura dele, o núcleo duro dele lá, que é uma galera que gosta da síndrome do pai autoritário, que ele faz o que ele quiser, não porque não, sim porque sim. Mas eu acredito que o Brasil está entendendo que a saída não era milagrosa, não era por aí e existe uma coluna... Vou pegar esse ponto que quando o João fala de um ditador, acho que muita gente que está nos assistindo deve nesse momento falar assim, o cara é ditador, Foi eleito democraticamente. foi eleito democraticamente e não cometeu Não fechou o Congresso. uma tentativa de ruptura institucional, né? Mas eu acho que isso é uma compreensão rasa do que é a democracia. A democracia não é só obediência à moldura institucional, que, aliás, é a única coisa que o Bolsonaro tem feito. Assim, ele tem tido até um certo cuidado assim, em mostrar que ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ou, pelo menos ele está aprendendo, porque ele tem sido muito contestado pelos demais poderes, né? Mas democracia não é isso. Uma democracia saudável é aquela em que os perdedores não são humilhados e solapados e completamente ignorados. É aquela em que mesmo o lado perdedor eleitoral é contemplado pelo governante. E isso o Bolsonaro não faz. O Bolsonaro ele tem uma crença, e por isso ele é um líder chamado de nacionalista, né? Ele tem uma crença numa certa ideia de nação. Ele acha que o povo brasileiro é uma parte do povo. Qual parte? Os chamados cidadãos de bem, da direita conservadora. Basicamente, a base eleitoral dele. É para essas pessoas exclusivamente que ele governa. O resto deve ir para a ponta da praia, na expressão dele no final das eleições. Sim. Ponta da praia é o lugar onde a ditadura matava a oposição. Sim. Então, para ele, assim, artista, drogado, cineasta, pessoa trans, gay, é tudo uma parte do país que não é brasileiro. É o outro que funciona
Aí, pegando o que você falou agora, como essa espécie de bode expiatório, petista, comunista, são esses inimigos caricaturais que ele enfrenta para ficar conflitando o tempo todo, porque se você tira esse inimigo também, ele não tem nada. Aí a Exato, o democracia... João estava Ele falando, não- eu estava ele não pensando tem uma nisso, em como agenda, o brasileiro gosta de um bode expiatório. Aquilo que aconteceu com a Dilma, por exemplo, foi por um bode expiatório. O brasileiro precisa de alguém para descontar o ódio. Por isso que, quando você argumenta o Bolsonaro, a primeira coisa que fala, mas e o Lula tá preso, babaca? Você fala, mas o que isso tem a ver com a maneira como a política tá fluindo agora? Tem várias coisas a tudo ver, isso, eu quando sei. você critica o Bolsonaro, ele leva como perseguição e não crítica. Sim. Porque você pode criticar. Sai andando, né? Você Isso- pode falar. Eu acho que ele não deveria dizer que só quem se preocupa com o meio ambiente é vegano que come mato. Ele tinha que se preocupar com o meio ambiente. Eu falar isso não é porque eu sou de esquerda, não é porque eu sou petista, não é porque eu sou comunista. E para eles é. Na cabeça do Bolsonaro, lógica se dele você é fala, do você não pode inimigo. dizer que no Brasil não tem gente passando fome. Se você não concorda, você é inimigo. Não, Isso. E o que você falou para mim é perfeito. Tem que haver crítica. Não compreender o outro lado, as outras pessoas que não... E quando a pessoa... É muito ameaçador quando as pessoas são, por exemplo, como eu, como você, que tem milhões de críticas ao PT. Milhões. Inclusive, não votei no PT no primeiro turno. Mas não gosto do Bolsonaro. Então, dá um bug na cabeça. explode Você é a cabeça petista? da Não pessoa. sou. Tem um monte de crítica, mas tem críticas, assim, absurdas. Acho que tem que ter gente do PT presa. Não acho que o Bolsonaro faz um péssimo governo. E aí, como é que faz? Por isso que eu acho que quanto mais for se distanciando da eleição, Não tem nada daqui a ver. um ano e meio não vai ter mais papo de PT. Porque não vai ter mais, já foi, já passou, e agora? Eu acho que vai. Você acha que ainda vai? Eles Mas eu tô ainda vai pensando, se apegar tomara a Deus isso? te ouça, Fábio, mas eu acho que, tipo, eu acho que mesmo, esses fantasmas, eles vão ser super utilizados São nos próximos necessários 4 pra anos, continuar, entendeu? Porque esse maniqueísmo superficial da narrativa que eles estão construindo é um dos Precisa do pilares amigo. dessa história, sacou? Eu acho, tem uma coisa muito legal, Francisco, que você falou. Você vê na forma como ele conduz a narrativa dele, tem uma coisa identitária pra caralho nisso aí, né, meu? Dessa parada de, tipo, essa coisa da internet ser polarizada, por exemplo, fulano discorda, é passador de pano, e às vezes aquele cara só tá apelando pro bom senso, sabe? Eu vejo muito disso também na postura do cara, de, tipo, a linguagem dele é muito próxima da linguagem das redes sociais. Verdade. É tem a ver totalmente mesmo. identitário. O Bolsonaro é totalmente identitário. Ó, essa conversa não terminou. Comentando aqui embaixo, você entra no papo também e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando um vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.